Olá pessoal, demorou um pouquinho mais do que eu pretendia, mas eu estou aqui hoje para contar, conforme eu prometi, a história de um lugar que não existe mais. Eu estou me referindo ao Parque Nacional de Sete Quedas, que era um patrimônio brasileiro e da humanidade que ficava na cidade de Guaíra, no oeste, no extremo oeste do Paraná, no Rio Paraná. A primeira pessoa que me contou sobre a beleza fantástica dos saltos de Sete Quedas foi meu pai, que aparece nessa foto aqui. Ele esteve lá nos anos 40, por aí, do século XX, devia ter uns 20 e poucos anos, e ele me contava, assim, extasiado, tanto da beleza em si, do rio, das cachoeiras, da enormidade do lugar, quanto dos peixes, principalmente dos dourados que ele e os amigos costumavam pescar lá. Em 1976, 77 mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Paraná e, dadas as histórias do meu pai, eu estava com aquilo na cabeça e a gente rumou para Guaíra, para ir conhecer as Sete Quedas. Quando eu estive lá, eu fiz essas fotos, eu na época não tinha pretensão de ser fotógrafo, eu acho, e com certeza eu não sabia que as Sete Quedas já estavam com o destino selado e dali a poucos elas deixariam de existir. Segundo o Wikipedia, as Sete Quedas foram as maiores cachoeiras do mundo em volume de água, sendo o dobro do volume de água das cataratas de Niágara e 13 vezes mais caudalosas que as Victoria Falls, na Zâmbia. Seu canal principal possuía 4 quilômetros de comprimento e profundidades que variavam entre 140 e 170 metros. Eram constituídas por 19 saltos que poderiam ser agrupados em 7 grupos, razão da denominação Sete Quedas. As quedas eram um sucesso. Guaíra, era a cidade que tinha ali perto, chegou a ser a cidade turística mais visitada do Brasil, até que em 1966, durante o governo militar, foi decretada a submersão do Salto das Sete Quedas através da Ata do Iguaçu, assinada entre Paraguai e Brasil, que causaria o seu desaparecimento devido à formação do lago da usina hidrelétrica de Itaipu. Em 1981, quando eu era fotógrafo da revista Isto É, eu fui mandado para lá junto com o repórter Genilson César para fazer uma matéria sobre Itaipu. E nessa viagem a gente fez um sobrevoo de helicóptero. E essa foto que eu fiz desse voo mostra o leito do rio Paraná antes da formação do lago, o leito no seu estado natural. Mais tarde, em 2009, eu estava passando de avião por ali, em cima de Foz do Iguaçu, e por sorte era um dia de céu limpo, eu olhei na janela e vi aquela coisa maluca, né? A barragem de Itaipu desse tamanho, como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo, e o gigantesco lago da usina que ocupou aquele território todo e submergindo as Sete Quedas, que estavam numa linha reta 160 quilômetros acima da barragem de Itaipu. No dia da inauguração da usina hidrelétrica de Itaipu, eu estava lá, era outubro de 1982, eu estava lá como fotógrafo credenciado da agência F4, e eu fotografei as autoridades lá tal, e eu tive a oportunidade de presenciar um diálogo mantido entre um repórter da TV Bandeirantes e a autoridade paraguaia, um cara chamado Enzo de Bernardi. O repórter perguntou para ele, eu vi isso, qual tinha sido o motivo de eles terem desenhado a barragem do rio
Paraná, em Itaipu, de modo a submergir as Sete Quedas, que estavam a 160 quilômetros dali. O senhor Enzo, então, respondeu que desde sempre o Brasil e o Paraguai tinham, na área das Sete Quedas, um litígio territorial. E a solução que eles encontraram foi, junto com a construção da barragem para gerar energia e tal, por fim a esse litígio submergindo as Sete Quedas. Eu vi isso, foi impressionante. O fim das Sete Quedas causou comoção nacional. Em 1982, às vésperas de completar 80 anos de idade, o poeta Carlos Drummond de Andrade expressou sua inconformidade com a destruição do Salto de Sete Quedas, um patrimônio natural do Brasil e da humanidade, num poema que o Jornal do Brasil estampou em letras grandes na capa do Caderno B. Disse o poeta mineiro, abre aspas, Sete quedas por mim passaram, e todas sete se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele a memória dos índios, pulverizada, já não desperta o mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Cidade Real de Guaíra, vão juntar-se os sete fantasmas das águas assassinadas por mão do homem, dono do planeta. Aqui outrora retumbaram vozes da natureza imaginosa, fértil em teatrais encenações de sonhos aos homens ofertadas sem contrato. Uma beleza em si, fantástico desenho corporizado em caixões e bulcões de aéreo contorno, mostrava-se, despia-se, doava-se em livre coito à humana vista extasiada. Toda a arquitetura, toda a engenharia de remotos egípcios e assírios em vão ousaria criar tal monumento. E desfaz-se por ingrata intervenção de tecnocratas. Aqui sete visões, sete esculturas de líquido perfil dissolvem-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida, mais nada. Fecha aspas, Carlos Drummond de Andrade, 1982, a respeito da extinção do Parque Nacional das Sete Quedas decorrentes da formação do lago da usina hidrelétrica de Itaipu.